O Ser apresenta 11 sinais de que você pode ter um trauma. Quase todo mundo experimenta um trauma de uma forma ou de outra ao longo da vida. A profunda angústia de um trauma pode acontecer em qualquer idade e dura anos, afetando gravemente a saúde mental. Especialmente se essa dor foi experimentada durante a infância ou adolescência. Embora possamos estar cientes de que certos eventos em nossas vidas foram traumatizantes, raramente procuramos tratá-los. Porque isso, muitas vezes, emoções dolorosas como tristeza, culpa, traição são demais para suportar no momento. Em vez de processarmos esses momentos, enterramos esses pensamentos e sentimentos em nosso subconsciente, onde eles causam estragos quando negligenciamos. Permitimos que eles destruam furtivamente nossas vidas. Um trauma nunca desaparecerá por si só. Sua mente somente será restaurada através de ações e pensamentos intencionais. Se você acha que se curou de seu trauma, ou que suas experiências não foram tão traumatizantes, confira se você não sente algum desses sinais. Autoimagem negativa. Existem muitos tipos diferentes de trauma, e mesmo assim, cada experiência individual será diferente. No entanto, na maioria das vezes, o trauma diminui nossa autoestima, especialmente quando o trauma foi formado nos primeiros anos. A pessoa pode questionar sua autovalorização. Ser tratado como se não fosse um ser humano com valor faz você acreditar que não tem valor algum. Estudos mostram que quem tem transtorno de estresse pós-traumático é mais provável que tenha uma autoestima muito baixa e sentimentos de inutilidade. Se você experimentou negligência, abandono, violência ou qualquer outra coisa, pergunte a si mesmo o que você pensa sobre quem você é. Quando você se olha no espelho, como você se sente? Erguendo paredes. Quando você se sente triste, desapontado ou chateado, você leva tempo para processar essas emoções? Você chora, faz um diário, se exercita, passa um tempo sozinho ou desabafa de outra maneira saudável? Se a resposta for não, ou se você estiver pensando, nunca me senti assim, provavelmente você se fecha e deixa os outros de fora. Levantar uma parede ou bloqueio é uma resposta comum a um trauma que expressa seus sentimentos do passado. Provavelmente resulta de um acúmulo de emoções negativas por não ter o apoio que você precisava. Essas paredes geralmente parecem silêncio, raiva ou medo. A pior parte de erguer essas paredes é que elas separam você de você mesmo, das suas emoções e até de outras pessoas. Você não consegue entender sua identidade, como se sente e o que importa para você. Você não pode simplesmente excluir a tristeza. Quando você exclui as emoções negativas, você também perde sua capacidade de alegria. Você exclui o prazer, a felicidade e o conforto. Você se torna apático, não se importa com nada ou ninguém. Se você quer se curar desse entorpecimento emocional e de seus traumas, você precisa aprender mecanismos saudáveis de enfrentamento e maneiras de processar suas emoções com segurança. Suspeito de mudanças positivas. Quando algo grande entra em sua vida, uma promoção no emprego, um interesse amoroso, você reclama da boa sorte e hesita? Vive repetindo o mantra, coisas boas nunca duram? Se você resiste a mudanças positivas, pode ser resultado de suas experiências traumáticas. Aprendemos a esperar o que já experimentamos. Isso faz parte da natureza humana. Também pode ser resultado de sua baixa autoestima. Se você se sente que não é bom o suficiente, então você vai pensar que não merece positividade ou felicidade. Você pode sentir culpa ou vergonha de ser recompensado. Se você se sente indigno, culpado ou envergonhado quando coisas boas acontecem em sua vida, você está provavelmente ainda sofrendo de traumas não curados. Dificuldade em pedir ajuda. Você acha impossível falar com os outros sobre os seus sentimentos? Se a resposta for sim, ou se você nunca compartilhou os seus traumas com as outras pessoas e você tem dificuldade em pedir ajuda, mesmo com as pequenas tarefas de sua vida, você se sente resistente para pedir ajuda? A recusa em confiar nos outros pode ser resultado de seus maus tratos passados. Talvez você possa ter medo da rejeição, decepção ou julgamento. Você tem medo de parecer fraco ou tem medo de não receber a ajuda que desesperadamente precisa? Medo do fracasso. O medo do fracasso é comum, mesmo para quem não passa por traumas intensos. Mas quando esses medos se tornam tão fortes que o impede de tentar novas coisas, aprender novas habilidades ou ir a novos lugares,
pode ser um sinal doentio de seus traumas não curados. O sucesso é a arte de falhar e tentar novamente. Se você tem tanto medo do fracasso e chega a perder oportunidades, isto faz crescer a insegurança. Sua situação não vai melhorar por conta própria. Traumas não resolvidos podem fazer você acreditar que nunca será melhor, você não é bom o suficiente e você sempre será um fracasso. E nada disso é verdade. Medo do sucesso. Por outro lado, o trauma reprimido causa o medo do sucesso. Isso pode soar estranho, mas ouça. O medo do sucesso está associado ao trauma que envolve o abandono durante a juventude. Isto faz com que você nunca alcance o que queira. Não decorre do medo de não conseguir, e sim do medo de que possa obter e depois possa perdê-lo. Essa resposta do trauma pode sabotar suas chances de sucesso antes mesmo de começar. Sobre planejamento. Como você se sente quando as coisas não saem do jeito que você quer? Pode ser frustrante, mas você deixa essas emoções se apresentar e passar, ou você as agarra? Às vezes, após um trauma, uma sensação de controle sobre tudo de sua vida torna-se muito importante. Afinal, perdemos o controle completo em um cenário traumático. Se você está planejando algo excessivamente, pode ser um sinal de que você está apavorado em se sentir impotente. Preocupações constantes, planejamento excessivo e microgerenciamento são sinais de que você desconfia do mundo e de você mesmo. E muitas vezes são sinais de traumas subjacentes. Incapacidade de concentrar-se. Um trauma pode mudar a psicologia e a fisiologia do nosso cérebro. Dificuldade de concentração e perda de memória são efeitos colaterais mensuráveis de experiências traumáticas. Não se culpe se tiver apagões inexplicáveis ou dificuldade em manter uma clara linha de raciocínio. Pode ser a maneira de sua mente lhe dizer que precisa de ajuda, ferindo a si e aos outros. Um trauma faz com que as nossas emoções e comportamentos se tornem confusos. Agimos tristes quando estamos felizes, agimos com raiva quando estamos frustrados. E quando as emoções ficam intensas, o comportamento também se intensifica. Se você ataca os outros, afasta as pessoas ou se isola em tempos difíceis, quando você precisa de apoio, pode ser um trauma. Você pode, sem querer, piorar sua luta mental ou se prejudicar emocionalmente. Às vezes, essa dor emocional transborda e você pode se machucar fisicamente ou aos outros. Os sentimentos de hipersensibilidade, volatilidade e raiva pode tornar mais fácil para as coisas ficarem fora de controle. Se você perde a paciência com frequência, pense como isso pode estar relacionado aos seus traumas. Depressão e ansiedade. O trauma pode desencadear sentimentos de depressão e ansiedade, mesmo que esse trauma aconteceu há muito tempo. Se você sempre se sente no limite, pode sofrer de ansiedade crônica. Ela se manifesta com um sentimento de preocupação intensa e excessiva. A ansiedade pode fazer com que você entre em pânico com as situações cotidianas. Seu coração dispara, você se sente fraco e deseja poder desaparecer. A depressão se manifesta com uma tristeza avassaladora. Você chora muito sem motivo ou por pequenas coisas? Essa tristeza profunda pode ser dolorosa e afetar seu processo de pensamento e seu comportamento. Infelizmente, eles geralmente aparecem juntos, criando um estado mental instável, cheio de incerteza e caos. Dor física não diagnosticada. O estresse afeta o corpo físico de muitas maneiras diferentes. Nenhuma das quais é benéfico para a saúde do nosso corpo. Mesmo que você não consiga se lembrar do que aconteceu para traumatizar, se o corpo físico responde ao estresse desse trauma, ele é carregado com você. A dor em sua psique precisa ser liberada de uma forma ou de outra. Pode se manifestar como dores inexplicáveis e crônicas no peito, problemas digestivos, dores de cabeça ou fadiga muscular. Esses sintomas podem ser causas adjacentes de outras doenças, mas se seus médicos não puderam identificar a fonte, pode ser resultado de um trauma não curado. Você experimenta algum desses sinais de trauma não curado? Se você sentir algum desses sinais, saiba que você pode processar seu trauma. Você pode superar cada um desses desafios, você pode ser saudável, feliz e realizado. Milhões de pessoas em todo o mundo já se curaram, agora é a sua vez. Primeiro identifique os seus problemas, então busque as soluções. Você precisará de apoio de familiares e amigos próximos. Um terapeuta profissional pode ensinar mecanismos de enfrentamentos comprovados para ajudar o processo de cura. Você pode se livrar do que não lhe serve mais aos poucos.
todos os dias, até que o peso emocional tenha saído de cima dos seus ombros. Quando você abrir espaço para aceitação e cura, você experimentará o amor próprio e uma sensação de plenitude que mudará a sua vida.